Bom dia, bom dia, bom dia, Shalom de Deus, povo que acorda cedo, aonde nós temos certeza que o Senhor nos ouve dia após dia. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra, nos fortalecendo. Mas não fique sozinho, chame outras pessoas, ou seja, como é que você chama? Compartilhando. Elas se acham tão sozinhas, tão desamparadas, aí elas vão saber que tem um cantinho onde todo mundo junto ora, que tem um cantinho onde os intercessores leem aí nos comentários o seu pedido de oração e levam lá para a igreja para continuar orando. Você não está sozinho, nós estamos aqui com você. Eu leio os comentários, eu estou vendo os testemunhos, são testemunhos fantásticos de resposta de oração nesse pequeno espaço de tempo do nosso devocional. O tema da nossa oração hoje é a oração que Deus ouve. Mas esse tema dá a entender que tem oração que Deus não ouve? Então vamos pensar juntos, vamos meditar juntos, vamos falar na palavra. Mas antes eu quero dizer para você que tem pessoas que acham que Deus não ouve a oração porque a oração dela, ela não sabe orar bonito e ela se compara com alguma pessoa que ela acha que ora bonito. E ela diz: Deus não ouve a minha oração. Ouve, ouve sim. Eu já passei por isso, porque quando eu me converti, eu não tinha uma vida de oração. E eu via as pessoas orando com tanta facilidade na igreja, e eu procurava palavras e eu não achava as palavras. E eu me sentia tão pequenininha, eu falava: Deus ouve a oração de todo mundo, mas Deus não ouve a minha oração, com certeza. A minha oração não dura mais do que 2 minutos, eu não consigo orar mais do que isso, falta palavra. Mas aí, no meu coração, sabe o que Deus ministrou no meu coração? No meu coração, eu entendi uma coisa. Se um pai que tem uma criança de 3 anos, essa criança, ela começa a conversar com ele, ela não tem vocabulário, ela fala palavras erradas, e esse pai, por causa disso, não vai ouvir. Pelo contrário, a atenção dele é redobrada. Ele quer até adivinhar o que a criança fala. A criança fala uma sílaba e ele já sabe qual é a palavra. A criança nem precisa completar a palavra e ele já sabe qual que é a palavra. Não é todo pai apaixonado pelo seu filho faz assim. E você tem um pai celestial que é apaixonado por você. Você começou a falar, não sabe falar direito, você acha que não sabe falar direito, mas Deus já entendeu. E olha, e eu digo, agora essa criança cresce. E aí essa criança já vai ser um rapaz ou uma moça de 18 anos. Aí essa moça vai falar frases inteiras, vai fazer um discurso. E o pai não vai ouvir? Claro que vai ouvir, ele vai ter prazer de ouvir. Então Deus ouve aqueles que têm experiência de oração e aqueles que estão começando agora, que mal sabe, acha que não sabe orar, mas você sabe sim. Então a oração que Deus não ouve é a oração que ele mesmo disse quando os discípulos falaram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E lá em Mateus 6, ele começou a ensinar. E ele disse assim: olha, não use de vãs repetições. Usar de vãs repetições é uma oração mecânica, que a tua mente vai falar, a tua boca vai falar alguma coisa e a tua mente está dispersa. A tua mente, você não está nem conectado com Deus. É vã repetição. Você só está falando por falar, você só está orando porque um mecanismo foi desencadeado, mas Deus está falando: não, olha, eu quero uma oração de coração, fala comigo como um amigo fala, porque eu falava com Moisés face a face, como um amigo fala com outro amigo. Então eu quero falar com você. Então a oração que Deus ouve é a oração do coração, a oração sincera, a oração com palavras que saiam do teu coração e não só da boca, que são as vãs repetições. Oração que Deus ouve é a oração com fé.
Quando você ora, quando eu me converti também, hoje eu tô saudosa, né? Quando eu me converti, tinha um corinho que a gente cantava assim: Josué orou e o sol parou, Elias orou e o fogo desceu. E a gente cantava esse corinho. E não é verdade? Isso está escrito na palavra. Josué, com oração de fé, ele falou: Deus, eu estou aqui na batalha e o sol já está se pondo, e se ficar sem luz, eu não vou conseguir vencer, os inimigos vão prevalecer. Estou precisando de luz, Deus. E eu não acredito que no meio da batalha Josué tenha feito uma oração rebuscada ou uma oração longa. Ele fez uma oração de fé: Senhor, Tu és poderoso para dar um jeito nessa situação. Eu preciso de luz, Senhor. E sabe o que está escrito? Deus ouviu a oração de um homem, e o sol e a lua pararam por causa da voz de um homem. E aí a gente chega Elias, ele está lá num sufoco, numa guerra, os profetas de Baal na frente dele, e ele precisava mostrar para todos que só o Senhor é Deus, que Deus é maior do que Baal. E ele falou: Deus, foi essa oração de Elias, leia depois, está escrito que ele falou: para que todos saibam que Tu és Deus. E ele orou, e quando ele orou, o fogo desceu. Então, quando você orar hoje, eu quero dizer que o fogo vai descer sobre a sua vida. Quando você orar com fé hoje, eu digo que a situação que você acha que está te destruindo vai ser paralisada, assim como o sol e a lua foram paralisados. Mas tem mais: a oração que Deus ouve é a oração de um coração que perdoa, porque Deus disse que, Jesus mesmo falou isso, não adianta você orar se você tiver com mágoa, com ressentimento, com amargura, com ódio. Não adianta, você tem que perdoar primeiro, e então sim eu vou te ouvir. E essa é a oração que Deus ouve, a oração de um coração perdoador. Agora, o Senhor também ensina, sabe quando você sai e você, por segurança, diz para o seu filho assim: eu vou bater na porta 2 vezes. Se bater 2 vezes, saiba que sou eu. Só abra se for com 2 batidas. Ou então você estabelece que vão ser com 3 batidas. Só abra se for com 3 batidas. E aí, se você bate 1, 2, 3, teu filho reconhece e abre a porta. Agora, eu quero te dizer que Jesus disse que tem 3 batidas, que ele reconhece que é você que está batendo com fé, e ele vai abrir as portas dos céus. E que 3 batidas são essas? Ele diz que, na sua palavra, ele diz o seguinte: buscai e achareis. Então a primeira batida é: Senhor, eu estou te buscando nessa manhã, como você está fazendo agora? E depois ele disse: buscai e achareis. Agora ele diz: batei e abre-se-vos-á. E quando você fala: Senhor, eu estou aqui orando, eu estou batendo na tua porta, porque, olha, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, olha a minha vida, olha a situação que eu estou vivendo, eu estou entristecido, eu estou ansioso, olha, Senhor, esse problema acima das minhas forças. Então você está buscando a Deus, você bateu na sua porta e ele disse: pede que eu dou. Então, você vê que essas são as 3 batidas. Ele diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. As 3 batidas que o Senhor diz: eu estou esperando nessa manhã para poder responder a tua oração. Dá essas 3 batidas que eu vou abrir a porta dos céus sobre a tua vida. Mas eu quero ler um versículo no Salmo 66. Salmo 66, versículo 20. Um salmista que ele começa o salmo adorando a Deus pela sua grandiosidade, pela sua soberania. Ele começou a oração bem. Depois, lá para o versículo, do versículo 10 ao versículo 12, que você vai ler na sua casa,
Eu vou ler um versículo com vocês, mas depois você lê. Do versículo 10 ao versículo 12, ele diz o seguinte: Senhor, eu passei pela fornalha, eu passei por dificuldades, parecia que o Senhor tinha me abandonado, mas sabe de uma coisa? O Senhor alargou, o Senhor me levou para um lugar espaçoso. Eu que estava no aperto, no sufoco, o Senhor me levou para um lugar espaçoso. Você vê que ele começou com adoração, depois ele louvou a Deus por um grande feito e ele termina o salmo com o que eu quero ler para você. Salmo 66, versículo 20. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Que incrível esta oração. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor nunca rejeitou a minha oração e o Senhor não afasta a sua graça da minha vida. Essa é a oração que Deus ouve, a oração de fé, a oração de adoração, a oração com as 3 batidas que eu ensinei hoje para você. E nós vamos agora entrar em oração. Coloca a tua causa impossível diante do Senhor e diga: Senhor, eu sei que o Senhor não rejeita a oração. O Senhor não rejeitou a oração do salmista, não vai rejeitar a minha oração. O Senhor não rejeita a oração de Jesus, o Senhor não rejeitou a oração de Josué, o Senhor não rejeitou a oração de Elias e o Senhor não rejeita a minha oração. Vamos orar agora. Pega teu caderno de oração, escreve aí no comentário o seu pedido de oração para nós continuarmos a orar por você em nome de Jesus. Pai celestial, Senhor maravilhoso, Deus precioso, Tu és o nosso bem mais, o Senhor é o nosso bem mais precioso. Queremos entrar na Tua presença dizendo que confiamos em Ti. Nós entramos agora sabendo que o Senhor não rejeita a oração, o Senhor não rejeita, o Senhor não afasta de nós a Tua graça. Nós queremos nesta manhã dar as nossas 3 batidas, Senhor, porque o Senhor reconhece essas 3 batidas de filhos que em Ti confiam. O Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á. E nós estamos pedindo, Senhor, nós estamos pedindo agora. Eu quero clamar em favor de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão, Senhor, colocando causas impossíveis diante de Ti. Olha, Senhor, para esses pais que estão desesperados por causa dos seus filhos. Olha, Senhor, para aqueles que estão desesperados e angustiados pela falta de provisão e pela falta de emprego. Em nome de Jesus, aqueles que estão se sentindo sozinhos e acham que ninguém os ama. Senhor, supre agora com o Teu amor em nome de Jesus. Senhor, dá um basta a esse sofrimento. Senhor, o Senhor nos disse para pedirmos e o Senhor nos daria, e nós pedimos socorro nesta manhã. Filho de Davi, tem misericórdia de nós e Te louvamos, porque sabemos que o Senhor não rejeita a oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito, um dia cheio de graça e bênção de Deus sobre a sua vida. E não saia do canal sem antes você curtir e compartilhar, se inscrever e acionar o sininho. Que Deus te abençoe.